Olá, tudo bem? Aqui é o último vídeo de análise do livro O Cortiço de Aloysio Azevedo. A ideia desse vídeo é trazer as considerações finais sobre o livro O Cortiço. Então vamos começar com a literatura. É um livro de fácil leitura, é um livro que é muito bem escrito, é um livro que veio de uma ideia do naturalismo. O naturalismo no Brasil foi um movimento artístico que traz a natureza humana, o que é realmente a natureza humana, e mostra essa natureza em sua arte. Então você tem pinturas naturalistas, você tem conceito do naturalismo em si, e na literatura temos o naturalismo, que tem muito essa visão de mostrar a realidade de uma situação, no caso do povo brasileiro. Então essa obra de Aloysio Azevedo, ele mais ou menos tenta mostrar o que é o brasileiro, o que é o povo brasileiro, né? O povo brasileiro é esse povo que tem a mescla miscigenado, né? Então nós temos, pode-se dizer, três identidades da nação brasileira, que é a indígena, a africana e a portuguesa. Então o Brasil nasceu dessa mescla de três raças diferentes e também de outros povos também, né? Então você também teve imigração italiana, tivemos também imigração alemã, muito comum no sul, e toda essa miscigenação faz-se o povo brasileiro, com essa multicultura, esse povo com multicultura, com multicor. É um povo que muito aberto assim, ao diferente, E aí temos a história do livro O Cortiço. O Cortiço conta a história de dois personagens centrais na obra, que é o Cortiço e João Romão. Enquanto João Romão enriquece, o Cortiço empobrece. Enquanto João Romão prospera, o Cortiço entra em decadência. Enquanto o João Romão entra em ascendência social, o Cortiço entra em descendência social. Isso é tão fato que o João Romão, em dado momento da obra, ele se desvencilha do Cortiço. Ou seja, até a destruição do Cortiço não afeta João Romão. João Romão faz o seguro do Cortiço, e na hora que o Cortiço pega fogo, ele acaba ficando mais rico do que antes. E também trata muito forte na obra a nossa herança portuguesa. Então os três protagonistas da obra são portugueses, que é o João Romão, Miranda e o Jerônimo. Esses três portugueses, conforme a obra vai avançando, eles vão perdendo a sua herança de Portugal. Eles começam a portar-se como brasileiros, né? Você pega assim, e a figura que mais sofre com isso na obra é a figura do Jerônimo, porque o Jerônimo, dado a paixão que ele tivera por Rita Baiana, ele começa a querer comer comidas brasileiras, comidas baianas. Ele começa a entrar na cultura brasileira, o que também foi parte da sua ruína, né? Porque quando ele se torna brasileiro, ele não consegue uma ascendência social. Ele acaba morando junto com Rita Baiana, mas fica preso a um nível social do qual ele queria avançar. João Romão, por sua vez, é um português que ele ascende socialmente. Apesar dessa ascendência social, não há uma ascendência moral por parte dele. Ele só arruma a parte externa, né? Então ele passa a consumir bons vinhos, a ir em lugares, a conhecer pessoas, a se vestir como um barão, mas ele não é barão, ele continua sendo o mesmo vendeiro que ele era, esse vendeiro que mente, que engana, que extorque, que não ajuda ninguém. Tudo que faz é por ele mesmo, por mais puro egoísmo, né? Egoísmo desse tal que tem a figura trágica de Bertoleza,
que fica do lado dele desde o princípio, ajuda. Grande parte da riqueza que ele tem é graças a Bertoleza. O que ele faz? Ele atrai, ele devolve a Bertoleza a seus antigos donos, fazendo isso uma grande justiça para com ela. O outro exemplo é Miranda. Miranda é um português que aparentemente casou-se para poder ficar rico, né? Casou-se para ter ascensão social, mas apesar de ter casado para ter ascensão social, a sua esposa o trai. A sua esposa, ele até fala na obra, né, que ele tem que roer o chifre, e ele sente grande inveja do João Romão por causa disso, que João Romão cresceu da sua luta, mas ele não, ele teve que se casar para poder ficar rico, né, para poder se enriquecer. E durante a obra ele acaba conseguindo o título de barão, mas fica muito daquela coisa de aparência, né, porque ao mesmo tempo que ele é barão, ele é corno. A mulher dele o trai. Então você pega que esses três personagens, eles acabam perdendo a sua portuguesidade, eles deixam de ser portugueses. E isso é muito trágico para eles, que é do ser deles ser português. Quando eles se tornam brasileiros, eles entram numa espécie de decadência. Então essa é a obra do Aloysio Azevedo. É uma obra curta, uma obra fácil de ler, não tem complicação nenhuma para a leitura. É uma obra que vai fazer nós entendermos o que é o Brasil, o que é essa nação brasileira. Então vai ser muito bom, eu recomendo essa leitura. E no mais, fico para os próximos vídeos, né? E o próximo vídeo, a próxima análise de livro será de Hamlet, de William Shakespeare. No mais, muito obrigado.